Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que nós possamos ser alimentados espiritualmente, possamos crescer no conhecimento do Teu Filho Jesus. Vem agora nos abençoar com a Tua presença. Use-me a mim esta manhã para trazer a mensagem com poder e eficácia. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã. E hoje eu vou falar sobre um tema que a gente tira aqui lá do versículo 10, que nós acabamos de ler, que é justamente onde fala, para que possais andar dignamente. Eu quero falar hoje sobre andar dignamente, andar dignamente. A palavra dignamente, no versículo 10 que a gente leu, ela significa, ela vem de digno, né? Dignamente vem de digno, e digno quer dizer merecedor. Se alguém é digno, é porque alguém merece. Quando nós falamos que Deus é digno de louvor, é verdade. Mas por que ele é digno? Porque ele merece. Deus, ele é merecedor, ele é digno, é correto, é justo. Então, nós temos que andar de forma digna. Nós temos que andar como se fôssemos merecedores. Merecedores de quê? Merecedores da salvação. Mas veja bem e preste bem atenção que eu vou falar, para ninguém se confundir. A salvação não é merecida. Você, eu, ninguém, nunca jamais mereceu, merece ou vai merecer a salvação. Porque para merecer a salvação, o padrão é perfeição. Nunca ter pecado, nunca ter feito nada contrário a Deus, nenhuma vez, nem em pensamento, nem em ação, nem em omissão, nem em comissão, nem, enfim, nunca ter feito nada de errado. Não tem ninguém que pode botar a mão no peito, levantar a mão para Deus e falar: Deus, eu nunca fiz nada de errado. Tal pessoa não existe. Mas pastor, você falou que nós temos que andar como se fôssemos merecedores. Exatamente, como se fôssemos. Porque muita gente pensa assim: bom, a salvação é de graça. Quem mereceu foi Cristo. Foi. Não cabe nada a mim. Não. Então eu vou viver do jeito que eu bem entender. Eu vou fazer o que eu quero, meter o pé na jaca, eu vou fazer o que eu quero. Já que a salvação, nada que eu possa fazer vai me ganhar a salvação, ou nada que eu possa fazer vai me perder a salvação, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. Aqui, Deus está dizendo que nós temos que andar dignamente, nós temos que andar como se fosse necessário a gente merecer a salvação, mesmo não sendo necessário. Salvação não vem das obras. Lemos lá em Efésios 2, 8 e 9. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso, o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não vem porque eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa. A salvação vem da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que a gente pode viver do jeito que a gente quer. Nós devemos viver de modo digno. Dignamente, como se fôssemos merecedores. Falsa religião, qualquer falsa religião, seja ela uma seita, seja ela uma religião pseudo-cristã, seja ela uma religião que não é bíblica, como o islamismo, o budismo, o espiritismo, essas coisas, ismos todos. Toda falsa religião, você vai encontrar uma coisa em comum. Não interessa qual religião for, não interessa o nome na placa. Toda religião que diz, que prega e ensina que você precisa merecer a salvação é uma falsa religião. Porque Deus não está vendendo, trocando salvação. Salvação é um dom gratuito. Então, eu dei ontem um exemplo. Ontem eu saí para evangelizar. Eu estou falando com o nome dela Luciana, ali no Alto Alegria. E eu falei para ela: Luciana, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Suponhamos que você me convida para sua casa. Para uma refeição. Aí eu vou para sua casa, você comprou a comida, você preparou a comida, você colocou a mesa, nós sentamos, eu comi. Aí chega no final da refeição, eu boto a mão no bolso e digo: e aí, Luciana, foi quanto mesmo? Eu estou devendo quanto?
Isso não é falta de educação? Não tapa na cara. Não, você é meu convidado. Não. Eu insisto em pagar. Pois é. Agora imagine que em vez de Luciana convidando você para almoçar, é Deus lhe convidando para a salvação. Aí você fala, eu aceito Deus, eu tenho que fazer o quê? Deus fala, não tem preço. O meu filho pagou tudo na cruz. Não, eu insisto, eu quero pagar. Ah, você quer pagar? Tudo bem, então o preço é o seguinte, é uma vida sem pecado. Aí você fala, não, Deus, mas eu não tenho uma vida sem pecado. Pois é, por isso que eu estou dando o preço. Voltando para o almoço, é como chegasse lá e falasse, Luciana, é quanto? Ah, o senhor quer pagar? Quero. Tá, é 10 mil reais. 10 mil reais? Eu não tenho esse dinheiro. Bom, eu estou dando de graça. Se você quer cobrar, a minha comida é 10 mil reais. A comida que essas mãos prepararam é 10 mil reais. Eu estou oferecendo de graça. Se você quiser pagar, passa a grana. Ah, não tenho. Então, mas não é por isso que eu vou chegar lá na casa da Luciana, sentar, colocar o pé na mesa, cuspir na mesa, bagunçar tudo, chamar nome feio, me comportar mal, porque, bom, já que é de graça, acabar de comer, pega o prato, joga no chão. Não. Eu devo me comportar como se eu tivesse que merecer, ser educado, como se aquilo fosse depender de mim. Não depende. Mas isso que está dizendo aqui, é muito importante que a gente perceba que a salvação não vem das obras. Ela é de graça por meio da fé, mas isso não quer dizer que a gente vai viver igual uns diabos, igual o cão, não. Temos que andar dignamente. Dignamente. E quando a gente anda dignamente, isso é um sinal de que nós estamos entendendo o que Deus tem na sua salvação, o que a salvação inclui, o que Ele quer para nossas vidas, tá? É muito importante isso. É muito triste quando a gente só faz coisas boas quando nós temos interesse, né? Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui uma religião aqui, os espíritas. Diga uma coisa, se você conhece os espíritas, você sabe que eles promovem boas obras. Eles têm orfanatos, eles ajudam e fazem, e tudo bem, muito louvável. Mas sabe por quê eles fazem isso? Porque eles acreditam que é através das boas obras que eles vão... Pior que não é nem salvação, né? Que ele acha que você volta, né? Você morre, aí você volta melhor ou pior. Aí para voltar melhor, você faz boas obras. Se você não fizer boas obras, a próxima vida você vai voltar como um sapo, como sei lá o que, um urubu, não sei. Mas veja bem, o porquê que eles estão fazendo as boas obras? Não é para Deus, não é nem para o próximo, é para eles. Eu estou fazendo isso para eu, quando eu reencarnar, eu nascer lindo, charmoso, loiro, os olhos azuis, cheio de dinheiro no banco. Eles estão fazendo aquilo, no fundo estão fazendo aquilo para eles. Não é triste quando a gente só faz alguma coisa quando a gente pergunta, e eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar, calma aí, se eu fizer boas obras, Deus, eu vou para o céu? Não vem das obras. Ah, então eu não vou fazer boas obras. Se eu não vou ganhar nada, se eu vou para o céu de todo jeito, então eu não vou me comportar, não vou fazer boas obras, vou agradar a Deus. Não me interessa, eu vou para o céu pela graça. Estou indo pronto, eu vou viver como eu quiser, vou meter o pé na jaca, viver minha vida do jeito que eu quero. Deus fala, não é assim. Nós temos que andar dignamente. E tem algumas características das pessoas que andam dignamente e as pessoas que não andam dignamente. Tá? Rapidinho, a primeira delas são 3 coisas. A primeira coisa é o seguinte, andar dignamente, indignamente, ou seja, não andar dignamente, impede o nosso crescimento espiritual. Você fica um nanico espiritual. Olha o que fala Colossenses, a gente leu, né? Eu vou ler aqui o versículo 9, pela metade. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aqui está dizendo, quando a gente anda dignamente, nós vamos ter agradando-lhe em tudo. Quem anda dignamente, primeira coisa, agrada a Deus. E convenhamos, quando você agrada a Deus, quando Deus está agradado das nossas vidas, Ele nos abençoa. Ele retribui. Tá? Agora veja bem, eu não estou dizendo que é o caso aqui, mas tem muita gente que acha que Deus abençoar é dinheiro. Tem muita gente que acha que bênção escreve assim, B-E-N,
aquele S cifrão, né? Aótio. Não, senhor, bênção não se escreve com S cifrão, não. Bênção não quer dizer dinheiro, não. Eu digo mais, as coisas mais preciosas na vida, dinheiro não compra. Vou dar um exemplo, saúde. Não, pastor, saúde, você tem dinheiro? Dinheiro não compra saúde. Dinheiro compra remédio. Dinheiro compra consulta no médico, mas dinheiro não compra saúde. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todos os melhores médicos do mundo, pode ter todos os remédios do mundo. Se Deus não abençoar, você não tem saúde. Paz. Não existe paz que dinheiro compra. Eu digo mais, quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos paz ela tem, que ela está preocupada. E se a bolsa subir? E se a bolsa descer? E se os juros isso? E se alguém roubar? E não sei o que mais? Dinheiro não traz paz. Dinheiro não traz paz. Dinheiro não é errado, não é pecado, mas dinheiro não traz paz. Dinheiro não traz saúde. Então, as bênçãos verdadeiras da vida, não tem nada a ver com dinheiro. Só que o ser humano tem uma fraqueza, ele só pensa em dinheiro, ouro, prata, né? A gente nós temos isso. Por isso nós temos que subir além disso, mas agradando a Deus. Outra coisa, frutificando em toda boa obra. O que é frutificar? É dar fruto. Pastor, mas como é que eu dou fruto? Eu não sou um pé de planta, como é que eu dou fruto? Em boas obras. Você e eu, nós temos boas obras, é frutificar. Sabe, lá no quintal de casa, faz tempo eu tinha um pé de pinha. Eu digo que eu tive um pé de pinha, mas de pinha não tinha nada, só tinha um pé. Passou anos e anos, aquele treco nunca deu uma pinha. Sabe o que foi que eu fiz? Poxa, peguei um machado, não teve outra. Cortei. Adubei, fiz de tudo. Disseram, pastor, você tem que botar um prego. Poxa, botei prego, botei parafuso, botei pó, botei tudo. Passou uns 2, 3 anos, era um pé já grandinho, não deu nada. Sabe o que foi que eu fiz? Cortei. Por quê? Não estava dando fruto. Estava lá, tomando espaço, não dando fruto. Então, vou tirar esse pé no caso era pinha, plantei outro pé lá. Tá? De graviola. Também não deu, cortei aquele pé. Eu sou o terror das árvores. Se não der fruto, corta mesmo. Então, frutificar isso. Frutificar é dar fruto. Sabe o que Deus quer da gente? Fruto. Ele quer o quê? Boas obras. Sabe o que eu quero de um pé de pinha? Sabe o que eu quero de um pé de manga? Sabe o que eu quero? Eu quero pinha, manga, pitamba, banana, coco. Eu quero essas coisas. Se não está dando fruto, gente, tem que cortar. Então, Deus, ele aduba a gente, ele bota um prego na gente, ele tenta fazer a gente dar fruto, ele dá as condições, ele tenta ajudar e fazer tudo, mas se não der fruto, ele corta. Não quer dizer, cortar não quer dizer que ele vai matar você, não é isso. Mas ele vai falar, ok, quer não, então ele coloca você de lado, ele para de abençoar. Toda bênção que Deus dá é com o propósito que a gente dê fruto. Toda bênção, todo livramento de Deus, Deus está ali adubando você e eu para a gente dar fruto. Depois de muitos anos, se Deus vê que, apesar de todo adubo, tirar a pedra, tira o mato e você não dá fruto, ele para de adubar, ele para de aguar, ele para de tirar a pedra, ele para de tirar o mato e fala, não está dando fruto, deixa para lá. Deixa quieto. Aí quando as bênçãos param de vir. Então nós temos que agradar a Deus, nós temos que dar fruto, e aqui fala, e crescendo no conhecimento de Deus. Deus quer ser conhecido por nós. Deus, ele quer se revelar. A primeira forma que ele se revela eu vou falar um pouquinho teologicamente agora, é a revelação universal. O que quer dizer isso? Todo mundo na face da terra sabe que Deus existe através da criação. Você olha para o céu, as árvores, as plantas, os rios, o mar, essa coisa maravilhosa da criação, o mundo chama de natureza, e é natureza, mas a natureza, na realidade, é a criação de Deus. Isso é Deus dando testemunho de que Ele existe. Mas Ele não para por aí. Ele deixou sua palavra. Ele deixou o seu Espírito Santo, Ele deixou pessoas. Então Deus, Ele quer se revelar. Ele quer que você conheça Ele. Se eu fizer uma pergunta aqui, não quero que ninguém responda não, mas você conhece Deus mais hoje do que você conhecia um mês atrás, um ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás? Você está crescendo no conhecimento de Deus, como a gente leu aqui no versículo 10. Você está crescendo no seu conhecimento de Deus, porque se você está crescendo no seu conhecimento de Deus, isso é um sinal que você está andando dignamente. Você está andando corretamente. Então tem que haver uma vida que agrada a Deus, uma vida que dá fruto para Deus em boas obras, e uma vida que você está cada dia mais aumentando o seu conhecimento de Deus.
aumentando aquilo que você conhece de Deus. E essas três coisas é como comprimido, tá? É tudo interligado. Uma coisa puxa a outra, uma coisa sustenta a outra. João 15, versículo 8 fala assim: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que a gente agrada ao Pai? Dando fruto? Não, dando muito fruto. Dando muito fruto. Sabe o que eu mais gosto de um pé de fruta? Muito fruto. Eu não quero chegar lá e pegar um coco. Não, eu quero um cacho inteiro. Eu não quero pegar uma banana do meu bananal. Não, eu quero pegar um cento desse tamanho, aquele cacho de banana. Porque eu quero muito fruto. E Deus quer da gente muito fruto. Ele não quer uma bananinha de vez em quando. Ele não quer uma... Eu tenho um pé de acerola. Homem, quando chove, parece piada. Literalmente pipoca de um dia para o outro. É tanta acerola nesse mundo. Eu gosto daquele pé de acerola. Aquele pé de acerola eu vou adubar, vou cuidar dele. Por quê? Porque eu gosto da acerola de graça. Entendeu? Então, é a mesma coisa com Deus. A gente agrada a Deus quando a gente dá muito fruto. Quando a gente dá muito fruto, Deus vai abençoar mais ainda. Deus vai adubar, Deus vai tirar as pedras. O que você tirar as pedras? Tirar as pedras do caminho da gente. Ele vai livrar, vai facilitar, vai abrir as portas. Por quê? Porque a gente está dando muito fruto. Isso agrada a Deus. Se estamos agradando Deus, dando fruto, aumentando o nosso conhecimento, nós estamos andando dignamente. Lá em Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar-lhe, falando sobre Deus. Então, você quer agradar a Deus? Nós temos que ter fé. Você não tem como agradar a Deus sem fé. Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando a gente vive de um modo não espiritual, a gente não está agradando a Deus. Quando vivemos sem fé, não estamos agradando a Deus. E quando a gente não agrada a Deus, então existem consequências, tá? Essa foi a primeira coisa. Andar dignamente impede o nosso crescimento, tá? Segunda coisa, andar indignamente corta, impede os nossos dons espirituais. Olha o que fala Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andais como é digno, veja só, andais como é digno, na vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja só, aqui está falando sobre andar dignamente, aqui está falando sobre humildade, mansidão, longanimidade, unidade. Tudo isso, sabe o que é? São frutos do Espírito. São dons do Espírito. Dons quer dizer presente. Deus quer presentear-nos. Isso faz com quem anda dignamente. Eu vou ler aqui um versículo que a gente conhece. Sobre dons espirituais. Tá? Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui fala que Deus deu o dom a cada um. Quem é salvo tem um dom espiritual. Não é que você vai ser salvo para depois, não. Você recebe um dom espiritual no momento da sua salvação. Vou dar um exemplo aqui. Se você chega para mim no Natal, por exemplo, no aniversário, sei lá, quando for me dar um presente, você me dá um par e meia, por exemplo. Aí eu pego aquele par e meia, coloco na gaveta e esqueço que existe. Eu não tenho um dom, eu não tenho um presente. Você não deu para mim? Eu não recebi? Eu não tenho? O fato que eu não estou usando não quer dizer que eu não recebi e que você não deu. Então Deus dá dom para todo mundo, a cada um. Agora, se a gente vai ou não usar o dom, aí é outra conversa. E quando nós andamos indignamente, quando nós não andamos como merecedores, aquele dom espiritual, sabe onde é que fica? Fica na gaveta. Não é usado. Está lá, Deus deu, você recebeu, você tem, mas não usa. Se Deus deu, você tem, mas você não usa, o problema não é de Deus. E uma forma de a gente manter o dom espiritual na gaveta é justamente andando de forma não merecedora.
Está lá, mas é como se não estivesse. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem anda dignamente não só tem, mas usa. Porque, gente, todo crente tem dom espiritual. Tem, já tem. Não é que vai ter, já tem. Você não precisa buscar, você já tem. É só começar a andar dignamente para começar a usar. Existe uma série de dons espirituais, outra hora a gente pode falar sobre isso. Mas, eu pergunto, você sabe e você usa o seu dom espiritual? Porque se você é salvo, você tem um dom espiritual. Quanto a isso, não tenha dúvida. A Bíblia fala que o corpo de Deus, a igreja, é como se fosse um corpo nosso. O corpo nosso tem o quê? Tem mão, a mão tem dedo, tem punho, tem braço, cotovelo, tem ombro, tem costa, tem pescoço, ouvido, nariz, olho, boca, tem tudo. Me diga uma coisa, qual parte do seu corpo que é inútil? Qual parte do seu corpo que não é importante? Porque se tem uma parte do corpo que não é importante, eu vou trazer um facão aqui e falar para você cortar fora. Gente, tudo é importante. Esse dedinho aqui é importante, esse dedão aqui é importante. Tudo é importante. Agora, quando o seu pé diz, rapaz, não quero ser pé mais não, quero ser boca. A coisa complica, sabe por quê? Porque o pé não come. E se o pé não contribuir, você não anda, o corpo todo sofre. Quando o seu olho fala, eu não vou mais ver, você sai andando cego e sai batendo nas paredes, batendo nos cantos. Quando você machuca a mão, só tem uma mão agora. Não é o fim do mundo, mas vai ser meio complicado. Aí você machuca a outra mão, pronto, sem mão complica. Toda parte do corpo. E Deus, nós lemos aqui, Ele dá dons para que cada um possa fazer a sua parte no corpo. E quando uma parte do corpo não faz a sua função, quando uma parte do corpo não exercita o seu dom, sabe quem sofre? O corpo todo sofre. Alguém que já teve dor de dente? Gente, não tem coisa pior que dor de dente. Mas é aqui uma coisinha. Pois é, você, acabou o seu dia. Dor de dente estragou o seu dia, estragou a sua semana. Não dá, não tem condições. Dor de dente é o cúmulo do absurdo. Acaba. Mas sabe o que é isso? Pois é, às vezes a igreja está sofrendo, está doendo, porque tem um dente que não está fazendo sua parte. Tem um dente que está doente. Por isso que a gente fala, quando alguém na igreja está com problema, a igreja toda está com problema. Quando um dentinho aqui está com problema, o corpo todo sofre. Não é só o dente que sofre, o corpo todo sofre. Dor de cabeça, dor de qualquer coisa, o corpo todo sofre. Então aqui Deus está dizendo, ande dignamente para que vocês possam saber e exercitar os seus dons que vai contribuir para o bem de todo o corpo. Isso compete a cada um de nós fazer isso, tá? Terceira e última coisa, andar indignamente significa que a gente não crê na palavra de Deus. É a triste realidade. Quem não anda como merecedor é porque no fundo não crê. Pode até falar que crê. Mas tem um ditado, né? As minhas ações falam mais alto do que as minhas palavras. É como aquele pai, aquela mãe que fala, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Não. Papai, mamãe, isso não cola. Isso não cola, essa conversa aí não cola. Tá? Faça o que eu falo, não o que eu digo. Faça o que eu falo, não o que eu faço. Não. Os nossos filhos vão fazer o que a gente faz. A verdade é essa. Então não adianta falar, não faça isso e você faz isso. Tá? Você está com contradição. Não faça isso porque eu estou dizendo porque eu não faço. Aí está certo. Tá? Enfim, mas olha o que fala. 1 Tessalonicenses 2,11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebeste não como palavra de homens, mas segundo, na verdade, como palavra de Deus, o qual também opera em vós os que crestes. Quem crê, recebe a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus. Eu sou pastor na Igreja Batista Metropolitana há 15 anos, sou pastor aqui, o tempo que a igreja está aqui, 1 ano e meio, quase 2 anos,
Falo, digo, repito, assim embaixo. Eu não sou a autoridade. A autoridade final em qualquer igreja é a palavra de Deus. Então, se eu não puder mostrar para você um texto bíblico dentro do seu contexto, ignore o que eu falo. O que eu ensino, prego e aconselho não é o que eu acho, não é a minha opinião. É a palavra de Deus. É que eles fizeram aqui. Recebestes não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Ah, pastor, o senhor é um homem. Eu sei que eu sou um homem. Muito obrigado, tenho certeza disso. Eu sou um homem, graças a Deus, eu sou um homem. Eu sei que eu sou um homem. Hoje em dia tem gente meio confusa, não sabe o que é na vida, né? Mas eu sei que eu sou um homem. Mas sabe uma coisa? Eu não estou pregando a palavra de homem. Eu estou pregando a palavra de Deus. E nós temos que receber, quando alguém prega a palavra de Deus, nós temos que recebê-la como sendo de Deus. É muito triste quando tem um homem que se chama, ou se apresenta como sendo um homem de Deus, começa a pregar palavras que não é de Deus. E essa palavra que não é de Deus, é a palavra de homens, ela passa a ser aceita como se fosse palavra de Deus. Isso é muito triste. Lá em Gálatas, Paulo falou assim, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Mesmo que um de nós, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, ou seja, algo diferente, outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. São 2 versículos que repetem a mesma coisa para enfatizar. Essa expressão, seja anátema, sabe o que significa? Seja amaldiçoado. Se alguém Paulo falou, seja um de nós, mais tarde ele fala, seja por carta ou palavra, nem que um anjo desça do céu, se falar alguma coisa diferente do que está na palavra de Deus, que seja amaldiçoado. Palavras fortes. Mas pessoal, como é que a gente sabe se a pessoa está falando a palavra de Deus? Você chega aqui, lá em Atos 17, tinha conta de uma igreja num lugar chamado Bereia. Paulo foi lá e pregou para eles e diz assim, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se as coisas eram assim. Eles receberam a palavra, mas não foi só, Paulo disse, está falado. Eles foram nas escrituras. É que eu digo, se eu prego uma coisa que não está nas escrituras, esqueça. Então nós temos o dever e a responsabilidade de fazer isso, ver se realmente o que o pastor pregou é isso. Pastor, aquilo que o senhor disse outro dia, me mostra na Bíblia. Você tem o dever, o direito e a responsabilidade de fazer isso, e eu por um, não vou ficar chateado, não vou ficar nada. Eu com muita alegria e prazer vou sentar com você e explicar o porquê que eu falei o que eu falei, e mostrar na Bíblia, e mostrar por A mais B porque eu falei aquilo. Se eu não puder mostrar na Bíblia porque eu disse o que eu disse, por favor me ignorem. Entre aqui e sai por aqui. Mas se o que eu falar vem da palavra de Deus, aí não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Aí nós temos uma responsabilidade perante Deus. Não perante o pastor, perante Deus. Se a palavra é de fato dele. Tá? Para terminar aqui, Jeremias 5, versículo 30. Diz o seguinte, coisa espantosa e horrenda se acha fazendo na terra. Isso aqui é Deus falando, tem uma coisa horrível acontecendo na terra. Coisa horrenda, horrível, horripilante. Continua. Os profetas profetizam falsamente. Então veja bem, todo mundo que se diz profeta não quer dizer que é um profeta de Deus. Tem falso profeta. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Tinha sacerdote que estavam dominando pela mão dele. Eles estavam decidindo o que era certo e errado. Tinha profeta e sacerdote agindo contrário à palavra de Deus. Continua. E meu povo assim o deseja, mas que fareis ao fim disto? Tu vê que coisa estranha? O povo assim
deseja. Deus falou, os profetas estão profetizando mentira, os sacerdotes estão fazendo o que eles bem querem, e o povo quer isso. Quer ver uma forma de acabar com todo falso profeta e todo falso sacerdote? Quer saber como? O povo não querer. Num instante a igreja esvazia, o povo não vai, ninguém escuta, acabou. Sabe por que tem tanto falso profeta? Porque o povo quer. O povo quer. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso foi Paulo que escreveu a Timóteo no Novo Testamento. É a mesma coisa que nós lemos em Jeremias. O povo vai querer pessoas, profetas, sacerdotes, mesmo que falsos, que vão dizer o que eles querem ouvir. Aconteceu lá no tempo de Jeremias, séculos atrás. E aconteceu na época de Paulo e acontece hoje. E sempre foi assim. Há pessoas que vão querer não ouvir a palavra de Deus, eles querem ouvir o que eles querem ouvir. E se Deus falar alguma coisa que eles não gostam, eles fazem assim, ó. Não quero ouvir isso. Eu vou para aquela outra igreja ali, porque lá o pastor prega assim, você é lindo e eu sou lindo, todo mundo é lindo, Deus ama todo mundo e cada um faz o que quer, está tudo maravilhoso, que bom, faça uma oferta que sua vida vai ser uma maravilha, que coisa maravilhosa. Eu gosto desse cara, ele falou que eu sou legal, ele falou que eu sou... É isso que está dizendo aqui, eles vão amontoar para si pastores e doutores que vão pregar o que eles querem ouvir. Jeremias falou, tem falso profeta e falso sacerdote e o povo assim deseja. O maior problema não está com o falso profeta, com o falso sacerdote. O problema está com o povo que assim deseja. Porque se o povo não quisesse isso... Mas sabe por que acontece isso? Só quando as pessoas não andam dignamente. Elas recusam e rejeitam a palavra de Deus. Eu vou ler aqui mais um versículo, que eu já li ele, vocês conhecem bem, mas tem um outro que vocês não conhecem tanto. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ok, pastor, se eu li isso agora há pouco. Olha o que fala o versículo seguinte. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo, em Efésios, falou assim, salvação não vem das obras. Isso é claro. Mas logo em seguida ele fala que Deus criou obras, preparou obras para que nós andássemos nelas. Ou seja, só porque eu não sou salvo pelas obras, não quer dizer que eu não tenha boas obras a fazer. Nós somos feitura quer dizer que ele fez, ele nos fez em Cristo Jesus para as boas obras. Ele salvou você e eu para que a gente pudesse andar nas boas obras que Deus preparou. Tem coisa nessa vida, nesse mundo, que se você não fizer, ninguém vai fazer. Ele preparou para você, para mim, para que andássemos nelas. No último foro ele falou, salvação não vem das obras. Mas nós temos obras que temos que andar. Por isso que devemos andar como merecedores. Andar dignamente. Amém? E vamos orar. Pai amado.